Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, aqui abordar pautas, projetos que têm permeado o mandato da vereadora, que também preside a Frente Parlamentar do Autismo aqui no Legislativo Caxiense. De imediato, cumprimento a senhora, vereadora Tatiane, é uma honra tê-la conosco aqui. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas a respeito do nosso mandato, das ações que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que é nosso dever, enquanto parlamentares, prestar contas do que a gente faz no mandato. E o meu mandato, em especial, costuma ser um mandato muito próximo das pessoas, né? Então, a gente tem o projeto Comunitate, que é um projeto muito simples, né? As pessoas ligam, entram em contato através do WhatsApp, das redes sociais. A gente vai em loco verificar qual é a situação, né? O que aquela família está precisando. Às vezes são coisas muito simples, né? Um buraco, um problema com a RGE, que a gente faz os encaminhamentos, sempre orientando as pessoas de que não é o vereador que realiza, né? Que faz a obra, que garante que vá, mas a gente encaminha para secretarias competentes. Então, um projeto bem simples, mas que faz com que o mandato esteja próximo da população, entre tantas outras pautas, né, que eu gosto de trabalhar porque me identifico. A propósito que a senhora falou disso, eu lembro que antigamente é bom, mas temos um bom tempo aí já de casa como jornalista. Por exemplo, o vereador Bandeira tinha lá o ônibus, que o ex-vereador, hoje deputado Nerio Carteiro, também tinha um veículo lá, uma unidade móvel. A senhora já vai para uma linha essencialmente virtual de receber as demandas e depois pode até a pé resolver a demanda. Não precisa ter aquele gabinete físico, itinerante, de fato. Então, nota como vai mudando também o aproveitamento das ferramentas, né? A senhora, basicamente, o WhatsApp, né? Com certeza. Para obter isso. A gente tem essa ferramenta que é muito fácil e simples das pessoas nos acessarem, até porque, Fábio, às vezes as pessoas não conseguem nos receber. Eu trabalho até 7, 8 horas da noite, Exato. Final de semana também tem uma rotina. Então, o que eu peço para as pessoas? Bom, me mandem um vídeo, né? Expliquem qual é a situação, qual é o problema, para que a gente possa fazer uma indicação dessa situação, levar até o secretário competente. Mas é bem o que tu falou, né? A evolução das ferramentas. O Nerio Carteiro, ele tinha, né, aquela van adesivada em que ele fazia o gabinete móvel dele e funcionou muito bem para ele, as pessoas conheciam muito ele por isso. A gente já faz esse trabalho, mas eu faço com o meu carro particular. O ex-vereador Bandeira, enfim, o ônibus. O ônibus. Mas realmente as ferramentas que nós temos hoje, elas nos permitem facilitar esse trabalho, né? Então, tudo que vem a gente já vai conversando, vai verificando, já encaminha em seguida para a pessoa uma cópia da indicação para que ela tenha também, para que ela possa estar cobrando, abre um Alô Caxias, tudo isso acaba dando agilidade para o atendimento da população, o que a gente sabe que hoje em dia é importante, né? Tem que ser rápido, fácil, prático, e a prefeitura também está disponibilizando algumas ferramentas interessantes. E em Caxias as distâncias são muito grandes, então por que não fazer proveito das tecnologias? E uma outra iniciativa do seu mandato, e aí provocando a prefeitura, diz respeito a uma indicação. O que é uma indicação? É quando o vereador sabe que não compete a ele desenvolver aquela tarefa, mas demandado por alguém ou também porque percebeu que a cidade precisa, faz uma indicação, faz uma sugestão executiva. Eu quero sugerir que façam tal situação. E a senhora foi contemplada numa dessas indicações, num desses pedidos, que diz respeito ao Fundo da Mulher, o Fundo Municipal da Mulher. Como é que anda esse processo e de que forma efetiva pode contribuir a Caxias do Sul, evidentemente, para o público feminino? Bom, aqui é importante a gente salientar que desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, a pauta do combate à violência contra as mulheres sempre foi uma pauta central do meu mandato. Tanto é que o primeiro projeto de lei que eu protocolei na Câmara de Vereadores, né, ele previa a garantia de 5% das vagas de educação infantil para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica, porque era uma queixa recorrente das mulheres que muitas vezes se submetiam a um relacionamento agressivo porque não conseguiam buscar uma colocação no mercado de trabalho, porque dependiam daquele companheiro financeiramente. Tendo a criança num local adequado, numa creche, a mulher tem mais liberdade de buscar oportunidades no mercado de trabalho e se sente mais segura para isso. Então, esse foi um dos projetos de lei. Depois eu fiz o Agosto Lilás,
que é um mês inteiro onde a gente fala, combate, né? Também a violência. A violência senhora contra a está, mulher. A propósito, com as unhas na cor lilás. Cor lilás. Fizemos a semana, né, de combate ao feminicídio, que também é um desfecho, eu diria, o mais triste desfecho em toda a escala de violência que nós temos contra a mulher. Então, a gente tem uma série de medidas e ações. E, recentemente, como não cabe ao vereador a criação de um fundo, até porque envolve valores, né? Vereadores têm essas limitações. Não podem criar, né? Despesas. Não podem criar despesas para o prefeito. Procurei a secretária Grégora e fomos muito bem recebidos, junto com a Coordenadoria da Mulher, onde a gente falou da dificuldade que havia no sentido de buscar orçamentação para fazer cursos, para fazer capacitações, para amparar essas mulheres e pensar em mais políticas públicas. Então, a criação de um fundo, o que ela vai permitir? Que a gente busque recursos estaduais, lá em Brasília, do Ministério, e traga para a nossa cidade para fazer esses projetos. Mas chegou o recurso, ele fica alocado ali. Ele não tem como se dissolver, digamos assim. Ele fica ali no caixa fundo. único ou coisa do tipo. Não. Ele é específico, né, para a atuação. O fundo já está criado, então. Ou vem Isso, um projeto? Ele vem o projeto, né, virar foi protocolado aqui na Câmara do Executivo, porque o vereador não pode, seria inconstitucional, mas veio a pedido meu para esta casa e deve entrar em votação, mas esse ano, como nós estamos no final já do ano legislativo, exato. não virá para votação, mas para ano que vem a gente vai votar, vai aprovar, é um projeto de extrema importância. E quando a gente fala na proteção das mulheres, não é apenas o combate à violência contra a mulher, a gente precisa sempre buscar qualificar essas mulheres e dar amparo para que elas busquem ser protagonistas no que quer que elas façam, né? E antigamente a gente via uma certa dificuldade, alguns preconceitos, né? Mas mulheres em algumas profissões que o pessoal olhava meio torto, e hoje em dia a gente sabe que não. As mulheres podem estar aonde elas quiserem. E quanto mais a gente pensar em políticas públicas de amparo e proteção a essas mulheres e principalmente de autonomia financeira para essas mulheres, mais a gente tem a certeza de que elas não vão se submeter a esses tipos de violência. Então, é um projeto simples, né? Essa criação de um fundo onde a gente pretende captar recursos para depois fazer projetos que vão em várias áreas, saúde, educação, trabalho e renda. Aí serão projetos apresentados sempre em parceria com a Coordenadoria da Mulher, que faz esse trabalho muito bacana na proteção delas. A propósito, já será então uma realidade nos primeiros meses de 2023, ao que tudo indica, na medida em que entre na pauta, enfim, a Câmara aprove. E aí, claro, a Coordenadoria da Mulher é o órgão competente da Prefeitura que capitaneia, que centraliza a execução dessas políticas. Como a senhora tem avaliado? A senhora até já colocou aqui alguns enfoques. Por exemplo, a vice-prefeita municipal Paula Iores, ex-vereadora desta casa, e sua colega de partido, a propósito, ela tem batido muito na tecla, assim, porque a atual vice-prefeita Paula Iores sempre se identificou muito com a segurança pública. E ela tem sido muito crítica, assim, aos próprios agentes públicos, né? O que estamos fazendo é insuficiente, porque, usando as palavras dela, porque muitas mulheres ainda são alvos de violência, de feminicídio, e aí saem aqueles números absurdos. A cada 5, 9 minutos uma mulher é morta por violência, enfim. Eu posso aqui não estar sendo tão preciso, mas é que são números tão absurdos que o sujeito olha assim, não pode ser verdade. E em cima do que é registrado, porque daqui a pouco pode ser bem pior, né? Como que a senhora avalia, dentro do que a senhora tem acompanhado, em contato com o setor, como poderíamos melhorar as políticas públicas? A senhora já propõe um fundo, claro. Olha, eu acho que é uma questão muito cultural. E acho que tudo começa na educação. Eu tenho dito muito, aonde eu tenho a oportunidade de conversar, de levar alguma palestra, alguma ação, de que nós precisamos criar as crianças de uma forma que elas entendam que elas são iguais e que elas têm que respeitar desde cedo, e que a forma como a gente educa os nossos filhos tem um reflexo daqui a 10, 20, 30 anos. É uma mudança cultural. Então, antigamente, quando a gente dizia para a mulher, você não pode fazer isso, você não, ou é dever da mulher, a gente acaba criando esses estigmas e acaba fazendo com que essas coisas prevaleçam ao longo do tempo. Hoje, eu acho que quando as pessoas se dão conta da importância de criar, principalmente aquelas mães que têm um casal, os meninos e as meninas da mesma forma,
Eu acho que começa por ali uma mudança real, onde a gente vai ter números melhores no futuro. Quando a gente entende que a menina tem que ajudar a lavar louça e o menino também, são pequenos atos que fazem com que a gente de fato construa essa sociedade que a gente... E derrube aquele estereótipo mais machista, conservador. Exato, enfim. aquela coisa, menino não chora, que feio, engole o choro. Eu ouvia muito isso na casa dos meus tios. Eu não tenho irmãos, eu tenho uma irmã, mas eu ouvia muitos meninos sendo reprimidos nesse sentido. Então, ela é uma mudança comportamental e estrutural. E leva tempo e começa pela educação. Porque o ideal, Fábio, eu gostaria de não ter que propor nenhum desses projetos. Exato. Se não houvesse a violência, não precisaria propô-los. Eu teria outras pautas para trabalhar. Precisa compensar. Mas a gente ainda situação. precisa fazer campanhas, a gente ainda precisa ter leis rígidas, a gente ainda precisa treinar, né, nossas forças policiais, a gente ainda precisa conscientizar as mulheres da importância de terem uma medida protetiva, porque a violência está e ela aumentou. E os dados durante a pandemia foram assustadores, porque tanto as mulheres quanto as crianças sofreram muito. Claro, com é o uma isolamento situação social em casa e a gente ainda tem exacerbou pessoas... o contexto de preconceito e violência. E a gente ainda tem pessoas que usam aquele velho jargão, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então a pessoa está vendo, está ouvindo, né, que está tendo uma discussão, que a mulher corre risco de vida e não toma nenhuma iniciativa. Que vocês lançaram inclusive o apito. Sim, em caso de violência, campanha. fazer o apitaço para alertar, né, de que está acontecendo. Nossas vidas importam, foi uma campanha muito bacana que a gente fez, foi em unidade básica de saúde, foi em empresas, levou apito para dizer para as mulheres e chamar a atenção que um relacionamento, ele não pode ser violento, isso não é amor. Exato. E começa nas pequenas coisas, porque geralmente as pessoas acham que a violência só é uma violência física. Mas não começa na violência física, começa no controle, no não deixar a mulher usar uma roupa, né? De ficar sempre cuidando aonde ela vai, com quem ela vai, de começar a limitar as atividades dela. Eu já ouvi relatos de mulheres que deixaram de trabalhar porque o companheiro tinha ciúmes do chefe, do colega de trabalho. Então vai limitando de uma forma e vai fazendo com que essas mulheres elas fiquem independentes financeiramente, emocionalmente desse companheiro. Então é um ciclo que, para quebrar esse ciclo da violência, leva muito tempo. Mas cada vez mais a gente trabalhando essa mudança de comportamento, de cultura, levando informação nas escolas, fazendo palestras, campanhas, eu acho que a gente muda sim essa realidade, sabe, Fábio? E hoje eu também vejo uma coisa muito positiva, que são homens que foram criados para tudo na vida, né? Eles Exato. sabem que eles não dependem de uma mulher, então eles lavam, passam, cozinham, eles entendem que cuidar do filho não é uma obrigação da mulher, é uma obrigação do casal. Uma divisão, né? É uma divisão, não é uma coisa, estou fazendo um favor aqui para minha esposa quando eu estou cuidando dos nossos filhos. Não, é um companheirismo. Isso é uma coisa que eu acho importante ressaltar, que os homens mais modernos têm isso, que talvez nossos pais, nossos avós jamais teriam. Vereadora, nesta reta final de programa, nós temos aí pouco mais de 2 minutos. Antes das considerações finais, a senhora tem se dedicado muito à pauta do autismo e eu anunciei na abertura do programa que a senhora preside uma frente parlamentar dedicada a essa temática. É difícil, como eu lhe pedi, mas dentro de pouco mais de 1 minuto, tentar resumir como é que tem funcionado essas atividades e o que podemos esperar da frente parlamentar para o próximo ano de 2023. Acredito que continuem as atividades e com a senhora na presidência. Sim, então a intenção é que a gente continue em 2023. Nós tivemos um avanço muito importante em Caxias do Sul desde que a frente parlamentar foi criada. Ela sempre teve um objetivo muito claro, que era o de buscar um local especializado para atendimento dos autistas e das famílias, né? Após uma série de encontros, de reuniões, levamos a vice-prefeita para conhecer a MAFA aqui em Farroupilha, entender como funcionava. Conseguimos, né, a inauguração de um espaço que hoje fica lá na Pinheiro Machado, onde era o antigo plantão da criança. Então, atende 80 crianças de 1 a 8 anos, mas a frente entendeu que conseguimos algo muito importante, porque não havia nenhum serviço especializado, mas a gente entendeu também que ainda tem faixa etária que ficou fora desse atendimento e que precisa de uma atenção, né? Então, por exemplo, hoje, dos 9 em diante, né, adolescentes, adultos, idosos,
eles não têm um serviço específico. E enquanto frente parlamentar, a gente vem buscando parcerias para consolidar um outro formato de serviço que também atenda essas pessoas. Então, a gente está em tratativas com a Universidade de Caxias do Sul, tratativas bem avançadas, através da frente parlamentar, para buscar recursos, né, para que a gente tenha essa oferta de serviço para esse público que não foi contemplado, então, neste serviço que o município inaugurou agora neste ano. Mas são várias as demandas que a frente recebe, sempre pontuais, com relação à educação, com relação à segurança. Então, a gente faz muitos atendimentos individuais aqui no gabinete também dessas famílias com orientação. E dizer que a gente vai continuar trabalhando, porque eu tenho certeza que a gente está, sim, impactando positivamente na vida das pessoas, e é isso que um parlamentar tem que fazer. Vereadora Tatiane Frisso, então, chegando já no encerramento, no que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio de críticas, sugestões ou elogios pela população. A senhora, o espaço ainda é seu, ao mesmo tempo em que lhe desejo, e também para quem está nos acompanhando neste momento, um ótimo Natal, um profícuo 2023. As suas considerações finais. Bom, então eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, né? Finalzinho agora de dezembro, dizer às pessoas que entrem em contato, acompanhem o nosso mandato através das redes sociais, teve uma sugestão, uma ideia, manda pelo WhatsApp, porque é isso, né? A gente, enquanto representante das pessoas, a gente precisa entender quais são as pautas prioritárias e dar vez e voz através do parlamento. E é isso que o meu mandato se propõe a fazer, e fica aqui o convite, então, para que todo mundo acompanhe o trabalho através das redes sociais, @vereadora Tatiane Frisso, pelo WhatsApp também, vai aparecer na tarjinha, esteja em contato conosco para que a gente possa crescer ainda mais no próximo ano. Muito obrigado, vereadora. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, ela que também preside a Frente Parlamentar do Autismo aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.